Agora que a gente já tem todos os elementos na modelagem, é importante checarmos se as câmeras da cena não podem ser melhoradas. Por exemplo, nessa primeira câmera, a gente nota que esse paisagismo do muro ficou um pouco confuso. Provavelmente não vai ficar bom no render. Talvez um pequeno ajuste nos dê um resultado melhor. Já na segunda câmera, parece que os elementos que foram inseridos depois não afetam muito no enquadramento. Eu acho que tá ok assim, vamos passar para a terceira. Talvez seria interessante descer um pouco essa câmera, já que o observador parece muito alto, não tem necessidade. Parece que fica realmente melhor, a gente aproveita já para dar uma ajustada aqui nessa planta. Também no guarda-sol, que fica mais de acordo com o novo posicionamento da câmera. Vamos levantar um pouquinho o target da câmera também, fica um pouco melhor. Pronto. Agora vamos começar a trabalhar a iluminação e as luzes que a gente vai utilizar já estão na cena. Cada um tem sua forma de iluminar, costuma trabalhar com determinado tipo de luz, mas aqui no caso é importante que o parceiro use as luzes da cena e não as substitua por outras que ele está mais acostumado a usar. Por exemplo, a luz que a gente usa de céu é uma Dome sem HDRI. Talvez até seja o mais habitual trabalhar com HDRI, talvez até dê um melhor resultado, mas no caso a gente pede para o parceiro utilizar realmente a cor da luz apenas. A outra luz que a gente trabalha é a luz do sol. A gente usa essa Direct em vez do V-Ray Sun. A gente pede também para o parceiro trabalhar com ela. Nas nossas cenas internas teremos sempre apenas uma luz Dome representando a luz de céu. Ela serve para todas as câmeras. Porém, a luz Direct, que representa o Sol, ela varia de acordo com a posição de cada câmera. Devemos posicionar a luz Direct de forma que fique sempre a fachada principal da cena iluminada e a fachada secundária sob a sombra. Por exemplo, na câmera 1 posicionaríamos a luz do Sol mais ou menos por aqui. Dessa forma a gente teria na fachada frontal a luz batendo e já na fachada lateral, que é a do corredor, não. Isso dá uma profundidade mais interessante na cena, causa um efeito de luz e sombra bacana, isso tudo valoriza a imagem. Então é sempre dessa forma que a gente deve buscar posicionar o sol. Aqui a gente aconselha marcar no nome de cada sol a respectiva câmera que ele ilumina. Por exemplo, aqui a gente marca 1 porque ele está iluminando a câmera 1. Já na câmera 2 temos apenas a fachada frontal sendo ilustrada e não temos nenhuma fachada lateral. É menos comum ilustração assim, mas às vezes acontece. Nesse caso, a gente precisa usar o bom senso para tentar prever onde teríamos sombras mais interessantes. Por exemplo, se utilizarmos o mesmo sol da câmera 1, teríamos sombra apenas nesse muro esquerdo e no restante do projeto o sol. Já se trabalharmos com o sol do lado oposto, conseguiríamos gerar sombras nesse volume perto da porta de entrada, no muro onde temos o paisagismo, além da lateral do carro. Acredito que dê um efeito mais interessante, mas isso é algo que a gente pode também testar posteriormente nos renders. Aqui a gente marca nesse sol também a respectiva câmera, a 2. Até agora o nome original está coincidindo com a câmera que a gente está marcando, mas vamos supor, se tivéssemos escolhido o mesmo sol da câmera 1 para a câmera 2, aí nesse caso marcaríamos 1 e 2, e assim sucessivamente. Isso ajuda a gente a não se confundir na hora de ativar o sol certo para cada câmera ser renderizada. E agora na última câmera o mesmo conceito, a fachada de destaque sob o sol e a outra sob a sombra. Para isso temos que posicionar o sol mais ou menos por aqui, lembrando de marcar a respectiva câmera. Aqui mais uma vez coincide, mas nem sempre vai coincidir. Então aqui a gente tira esse 003 e deixa só 3. Pronto. E agora o último passo antes de começarmos a renderizar é inserir para cada uma das câmeras algumas árvores para que elas façam sombras, tanto no chão até mesmo na fachada do projeto. Nós temos desde o início da modelagem essa árvore amarela, ela já está presente na cena justamente para essa parte. Então nós podemos simplesmente posicionar essa árvore de modo a gerar a sombra que a gente deseja.
Uma dica que ajuda muito é selecionar o sol da câmera em questão, clicar com o botão direito e vir nessa opção, Set View to Selected Light. Com isso a gente vai ter como se fosse o ponto de observação do sol. E fica muito mais fácil a gente posicionar a árvore para gerar sombra de acordo com o que a gente deseja. Às vezes fica meio pequeno, não é tão simples de ver, mas dá uma boa ajuda em muitos casos. Vamos aqui considerando as sombras da câmera 1. Para isso a gente está com a visão do sol 1 ativado. E aqui a gente faz alguns ajustes e tenta prever como ficaria melhor a sombra. Requer um pouco de cuidado, vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, mas essa é uma etapa que tem que ser feita com bastante capricho. Acredito que esse seja o melhor posicionamento para as árvores, mas depois a gente verifica no render. Agora a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento para as outras duas câmeras. Com o campo de visão do Sol 2, eu acredito que uma das árvores que a gente colocou para a câmera 1 já faz uma sombra satisfatória, parece que já está ok. Então vamos apenas deixar essas duas árvores. Já na câmera 3, olhando aqui na visão do respectivo sol, a gente percebe que tem uma árvore na frente da fachada. Essa árvore a gente inseriu na composição do entorno. Para a sombra parece que ela está até um pouco grande, mas por hora a gente vai deixar e ver o resultado melhor no render. Inserimos então somente essas duas árvores na cena. E agora é importante a gente conferir se ela não conflita com nenhuma outra câmera, com nenhum outro entorno que a gente tinha criado. Se conflitar será só na câmera 3, então a gente dá uma olhada para ver como que fica. Aparece aqui uma das árvores, talvez esteja um pouco grande na composição do entorno dessa câmera. Vamos buscar dar uma ajustada. Aqui a gente reposicionou e reescalonou a árvore que estava conflitando. Ela geraria uma sombra dessa forma na câmera 1. Já na câmera 3, ela fica muito mais discreta. Buscar esse tipo de alternativa é muito importante na composição desse tipo de cenário.